Existe diferença entre pecado e pecados? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7:23. Amados irmãos, vamos desfrutar deste versículo e clamar ao Senhor, que nos dê ouvidos e olhos, para vermos e ouvir e recebermos essa palavra com revelação. Até parece a mesma coisa, mas não é. Ouça com atenção e até o fim, pois com certeza, a nossa plena salvação depende não só desta compreensão, mas da cooperação para com Deus por fim ao pecado no singular, quanto aos atos de pecados no plural. Ouçam, desfrutem, leiam os versículos e considerem em comunhão com o Senhor. E depois, deixe seu compartilhar abaixo, para que outros possam desfrutar também. Deus vos abençoe. Pecado e pecados, uma diferença fundamental. Você pode notar facilmente a diferença entre pecado e pecados. O primeiro é singular, enquanto o segundo é plural. Porém, a questão vai além da gramática. Entender essa distinção é crucial para compreender a salvação. Se alguém não entende essa diferença, mesmo que tenha experimentado a salvação, provavelmente não possui clareza sobre o que foi salvo. O que é pecado? Segundo a Bíblia, o pecado no singular refere-se ao poder ou princípio que habita em nós, motivando-nos a pecar. Ele é como uma força interna que nos inclina ao mal. Paulo descreve isso como uma lei que controla nossos membros. Romanos 7:23. É essa força que nos leva, por exemplo, a sentimentos como inveja, luxúria ou ira. Não é algo visível, mas está presente em nossa natureza humana, desde a queda de Adão, como explicado em Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que são pecados? Já os pecados no plural são os atos pecaminosos que praticamos externamente: mentir, roubar, odiar, cometer adultério e outros. Eles são as manifestações visíveis do pecado que habita em nós. Pecados estão relacionados ao comportamento, como mencionado em Romanos 8:13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Esses atos resultam da obediência à lei do pecado que governa nossa carne, como ilustrado em Romanos 7:8, 16-17. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de cobiça. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou eu mais quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Podemos ver na Bíblia. Um exemplo claro dessa diferença está na vida do apóstolo Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, ele negou a Jesus 3 vezes, um ato, pecado, que evidenciou sua fraqueza interna, pecado. No entanto, após o Pentecostes, ao ser fortalecido pelo Espírito Santo, Pedro teve vitória sobre o pecado interior, tornando-se um testemunho ousado do Evangelho. Atos 2:14-41. Pecado é a raiz, pecados são os frutos. O pecado é a natureza caída que habita em nós, enquanto os pecados são os comportamentos resultantes dessa natureza. Para vencer o pecado, precisamos de uma nova vida em Cristo, que nos liberta do domínio do pecado, como Paulo declara em Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Senhor, reconheço que sou pecador e que em mim habita uma natureza que constantemente me inclina ao erro. Peço que me ajudes a compreender a obra da tua salvação e a vencer o pecado pelo poder do teu Espírito Santo. Ensina-me a mortificar os feitos da carne e a viver uma vida que te agrada. Obrigado por Jesus, que venceu o pecado e os pecados em meu lugar. Que a tua graça continue me sustentando. Agradeço por separar esse tempo para juntos
recebermos um pouco mais de graça. Na comunhão seu conservo Luiz Trama, em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe.